Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. E hoje chegamos ao tema evangelização, missões e educação religiosa. Convido você para ter em mãos a sua Bíblia, impressa ou através do aplicativo do celular, pois juntos leremos alguns versículos daqui a pouco. E convido você também para orar junto comigo, pedindo a Deus que Ele nos oriente nesse estudo. Nosso Deus e Pai, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que nos acompanha, Senhor. E te pedimos agora que Tu nos orientes neste estudo e nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o nosso texto, se encontra em Atos, capítulo 8, verso 4 a 8 e depois do verso 26 ao 38. O texto então de Atos 8, começando no 4, versículo 4, diz o seguinte: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos então ao verso 26 do mesmo capítulo, que diz o seguinte: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem das Escrituras, ou da Escritura que ele estava lendo, era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Esse é o texto, então, que nós vamos desenvolver agora, dentro desse tema de evangelização, missões e educação religiosa. Fala-se bastante em evangelismo e missões, mas será que nós sabemos qual é a diferença entre uma coisa e outra? Segundo alguns estudiosos do assunto, evangelizar é anunciar as boas novas de salvação de Jesus através de quaisquer meios. Missões, no seu sentido bíblico, é a tarefa dada por Deus à igreja para a pregação do evangelho dentro de uma estratégia voltada a diferentes povos, culturas ou regiões geográficas. O evangelho começa fortemente no Novo Testamento com o apedrejamento de Estevão em Jerusalém. Nessa época, Saulo iniciou uma perseguição contra a igreja. Com isso, muitos cristãos começaram a ser espalhados. Os crentes perseguidos são dispersados, mas levam o evangelho junto com eles.
Atos capítulo 8, no verso 4, nos informa que à medida que eles foram saindo de Jerusalém, iam por toda parte pregando o evangelho. Ou seja, aqui o evangelho estava sendo pregado, mas não era um esforço missionário, pois não havia uma estratégia e nem um trabalho organizado, já que aqueles irmãos crentes estavam, na realidade, em fuga. O curioso é que as ações de Saulo, na condição de perseguidor da igreja, ao invés de impedirem o evangelho, acabaram espalhando o cristianismo para novas áreas. Nesse tempo, Filipe, o evangelista, começa a evangelizar em Samaria. Atos 8 apresenta um relato interessante sobre o crescimento da igreja a partir dessas ações de Filipe. Começam a haver muitas conversões nessa região, dada a iniciativa do evangelista. Veremos que a mensagem do evangelho se espalha mais ainda, chegando até a Etiópia, lá na África. Filipe era um dos 7 que havia sido escolhido como diácono, juntamente com Estevão, conforme lemos em Atos 6, no verso 5. Ele vai para Samaria em resposta ao que Jesus dissera na grande comissão, registrada lá em Mateus capítulo 28. Jesus havia dito, nesta referência bíblica que eu mencionei, que havia dito aos seus discípulos para evangelizarem em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como veremos, Filipe vai para Samaria, mas suas ações vão repercutir também nos confins da terra. No próximo quadro, nós vemos que os cristãos de origem grega em Jerusalém são perseguidos. Os cristãos chamados helenistas, que eram esses de origem grega, tais como Estevão, foram os principais alvos da perseguição. Esses cristãos habitavam em Jerusalém, e eles começam a receber advertências e depois açoitamentos. A coisa vai evoluindo para martírios e acaba acontecendo até perseguições e execuções. Como Estevão era um judeu helenístico, chamado então helenístico por conta da sua origem grega, os cristãos judeus, ou melhor, os cristãos helenistas foram provavelmente, os judeus helenistas foram provavelmente os principais alvos dessa perseguição. Judeus incrédulos não helenistas se voltaram contra os judeus crentes. Essa hostilidade fez com que muitos dos cristãos deixassem Jerusalém em busca de locais de residência que houvesse maior segurança para eles. Com essa dispersão, levaram o evangelho consigo e plantaram igrejas em toda a Judéia e também em Samaria. Essa perseguição foi bastante dura para os cristãos, mas de certa maneira pode-se dizer que foi positiva para a igreja porque resultou numa ampliação da proclamação do evangelho. Os apóstolos provavelmente ficaram em Jerusalém, como diz o texto, porque acreditavam que a sua presença ali na cidade seria importante, independente do perigo que eles estariam correndo. Além disso, a perseguição parece ter sido contra os judeus helenistas, em particular. E os 12 não eram de origem grega, eles eram judeus hebreus, então não estavam muito no alvo das perseguições. A execução de Estevão alimentou o ódio de Saulo pelos cristãos, e isso o encorajou a ser cada vez mais agressivo em relação a eles. Em certo ponto, passou a ir de casa em casa, entrando, invadindo as casas e prendendo os crentes. Filipe, o evangelista, ele era, como mencionamos, helenista, da mesma forma que Estevão, ambos de origem grega. Vale observar, esse Filipe não era um dos 12 apóstolos. Ele era um dos 7 primeiros diáconos escolhidos. Ele passa a ser identificado como evangelista porque tinha o dom de evangelizar e as pessoas respondiam a seus apelos para aceitarem Jesus. Os judeus hebreus eram cheios de preconceitos raciais e preconceitos religiosos contra os samaritanos. Filipe, contudo, não tinha problema com os samaritanos, porque ele era judeu de origem grega. A iniciativa dele demonstra uma ação
diferente do que os discípulos de Jesus haviam feito anteriormente naquela região de Samaria. O resultado dessa iniciativa agora de Filipe é que todo um novo grupo de pessoas passa a conhecer o Evangelho e vão, aos poucos, respondendo e aceitando Cristo como Salvador. Filipe, além de pregar, podia também realizar milagres, da mesma forma que Jesus fazia milagres e os apóstolos haviam feito. E ele também expulsava demônios e curava as pessoas e promovia curas. Esses sinais que ele desenvolvia eram sinais de poder que atraíam bastante as multidões. Talvez o fato dos judeus não cristãos de Jerusalém terem rejeitado Filipe juntamente com Estevão por ser helenista, fez com que os samaritanos se identificassem com Filipe. Eles viam o evangelista Filipe como alguém rejeitado pelos judeus, da mesma forma que eles estavam sendo rejeitados, e por isso deram atenção às palavras de Filipe. Possivelmente, se os apóstolos tivessem ido pregar em Samaria, eles teriam sido rejeitados, assim como foram anteriormente em suas viagens, quando fizeram uma viagem a Samaria, e mais de uma, acompanhados de Jesus. Mas Deus, em sua providência, usou o evangelista Filipe, helenista, né, que, ao ser rejeitado em Jerusalém, acabou sendo movido para que os samaritanos o recebessem e ouvissem o evangelho levado por ele. Aqui nós vemos com clareza a dinâmica sobrenatural do evangelho. No próximo quadro, o que comentamos até agora nos leva a constatar que muitas vezes dificuldades ou adversidades podem ser usadas por Deus para abrir oportunidades do evangelho a ser proclamado. Qualquer que seja a pessoa, se estudante, se um intelectual, comerciante ou uma pessoa pertencente a um grupo étnico diferente, o evangelho se propõe a mesma coisa, a saber, transformar pessoas. Isso ocorre à medida que as pessoas se reconciliam com Deus através da fé em Jesus Cristo. O assunto de evangelizar toma forma com a iniciativa de Filipe em ir para Samaria. Apesar de ser lugar problemático para os judeus tradicionais, foi lá que a evangelização, após a presença de Jesus aqui na terra, acabou se estruturando, acabou se iniciando. O lugar era problemático, mas a conversa de Jesus com a mulher samaritana tempos antes pode ter pavimentado esse ministério de Filipe. Aliás, o resultado da conversa de Jesus com aquela mulher levou-a a falar de Jesus para os moradores da sua cidade, chamada Sicar. E ela vai levar os moradores em massa para ouvir o Mestre Jesus, conforme relato lá em João 4. Ela, de certa forma, também foi uma evangelista. O fato de Filipe ter se disposto a ir para Samaria, mesmo sendo uma região evitada pelos judeus, mostra que o evangelho se destina a todas as pessoas, mesmo aquelas que nós não gostamos muito. Temos que abandonar qualquer preconceito que possa se prender a nós e passar a ver cada pessoa de todas as raças e culturas como elegíveis para receber a mensagem do evangelho. As pessoas que você pode não gostar precisam de Cristo. Os que têm pontos de vista diferentes dos seus, seja pontos de vista nos aspectos políticos, esportivos, opção de gênero, costumes, todas essas pessoas diferentes precisam de Cristo. No próximo quadro, vemos que esse relato do ministério de Filipe em Samaria nos faz pensar em três coisas. A primeira coisa é que provações podem ser tempos oportunos para anunciar o evangelho. Deus frequentemente usa as provações para expandir o evangelho. Aqueles que haviam sido dispersos da perseguição passaram a pregar a palavra. Todos eles devem certamente ter se entristecido em ter que abandonar a cidade onde moravam e a comunhão que desfrutavam com seus irmãos na igreja em Jerusalém. Alguns certamente perderam casas, perderam seus negócios, seus entes queridos haviam sido presos,
possivelmente tiveram que sair às pressas. Mesmo assim, proclamaram Cristo por onde passavam. Se você tiver um momento de provação, talvez seja o caso de pedir ao Senhor a oportunidade de usar essa circunstância dura que talvez você esteja passando em sua vida para contar a outras pessoas sobre o Salvador. Segunda coisa para pensar é que cada cristão deve ter como um de seus objetivos permanentes falar de Cristo. A dispersão afetou a população cristã em geral que havia em Jerusalém. Foram esses crentes e não os pregadores de tempo integral que passaram a pregar o evangelho à medida que se deslocavam. Onde quer que fossem, conversavam com as pessoas sobre o Salvador. Alguns, como Filipe, tinham o dom de pregar para multidões, mas a maioria das pessoas dispersas, eles não eram pregadores. O fato é que cada crente tem um campo missionário único, através dos seus próprios contatos, através dos seus relacionamentos em geral. Dessa forma, todo cristão deve estar pronto para fazer uma defesa de sua fé quando Deus lhe der alguma oportunidade para isso. O terceiro ponto para nós pensarmos é que o anúncio do Evangelho costuma ensejar grande alegria. No caso de Filipe, não sabemos em qual cidade exatamente da Samaria, porque Samaria era ao mesmo tempo uma capital, uma cidade, mas era uma região também. Nós não sabemos onde que ele pregou, talvez tenha pregado em mais de um lugar. Mas o texto de Atos 8:8 nos diz que sabemos que houve grande alegria naquela cidade, naquele lugar. As pessoas se alegram quando percebem que podem receber o perdão de Deus por todos os seus pecados através da graça do Senhor e não por méritos humanos. As pessoas também se alegram quando procuram respostas para seus problemas pessoais e aprendem que Jesus pode resolvê-los e pode livrá-las, as pessoas, da penalidade do pecado e do poder do pecado na vida delas. Se quisermos que haja alegria em nossos círculos de amizade ou mesmo em nossa cidade, devemos buscar oportunidades de anunciar Cristo ao maior número possível de pessoas que nós pudermos alcançar. No próximo quadro, vimos que o ministério de Filipe é refletido até a Etiópia, como nós vemos no registro do versículo 26 a 40 do capítulo 8 de Atos. Esse é um relato interessante que aborda tanto a dinâmica do evangelismo quanto mostra o valor da educação religiosa, do estudo das Escrituras, do estudo da Palavra de Deus. São temas esses do nosso estudo, educação religiosa e o evangelismo. Filipe estava no auge de sua campanha evangelística lá em Samaria, mas o Espírito Santo decide movê-lo para uma estrada deserta, parcialmente deserta, que havia em direção a Gaza, a mesma Gaza de hoje, onde temos a faixa de Gaza. Filipe sai de Samaria e se encontra com o oficial da rainha da Etiópia. O homem estava viajando em uma caravana. Ele era um oficial graduado que cuidava do tesouro de Candace, rainha dos etíopes. Não se sabe se ele era um gentio, seguidor do judaísmo, ou era um judeu etíope. Não há relatos claros nas escrituras sobre a existência de judeus na Etiópia, região conhecida na Bíblia como terra de Cuxi. Mas há diversas menções a esse lugar ou a pessoas oriundas de lá, são os cuxitas. No livro de Esther, é mencionado, por exemplo, que o rei Assuero reinava desde a Índia até Cuxi. Essas duas regiões, tanto Índia quanto Cuxi, eram tidas na época como sendo os confins da terra. Interessante observar que os povos negros citados na Bíblia, entre eles os cuxitas, são tidos em alta conta em termos de cultura e poder econômico. Duas rainhas são citadas, a rainha de Sabá, lá nos relatos dos tempos de Salomão, e a rainha Candice, soberana do nosso personagem etíope.
Esse personagem, o etíope, havia feito uma peregrinação para adorar Javé em Jerusalém. Enquanto viajava de volta à sua terra, ele estava lendo a profecia do servo sofredor que aparece em Isaías 53. Filipe se juntou à caravana por um tempo. Ao acompanhar a caravana, o Espírito Santo leva Filipe a se aproximar da carruagem do etíope. Provavelmente havia outras pessoas além de Filipe que estavam caminhando ao lado dos vários veículos da caravana. O homem parece ter sido o primeiro estrangeiro evangelizado em Atos. Ao se aproximar da carruagem, Filipe ouviu o etíope lendo em voz alta o livro de Isaías. Ler em voz alta era um método de leitura comum na antiguidade devido à dificuldade das frases não terem espaços entre as palavras. Filipe reconheceu o que o homem estava lendo e iniciou uma conversa com ele. O etíope estava com dificuldade de entender aquela leitura, aquele trecho da Bíblia. Pediu ajuda, então, a Filipe e o convida a entrar na carruagem para conversar. Filipe explica ao homem como Jesus havia cumprido a profecia de Isaías sobre o servo sofredor, ou seja, Filipe mostra que Jesus era o servo sofredor previsto naquela profecia de Isaías. E Filipe continua a falar de Jesus para o etíope, que vai sempre demonstrando grande interesse pelo assunto. O homem entende a mensagem e reconhece Jesus como Salvador. Eles param em um lugar onde havia água e o oficial da rainha é batizado por Filipe. Com certeza, batismo por imersão. No próximo e último quadro, vemos que esse encontro de Filipe com o etíope é um excelente exemplo de como o Espírito de Deus usa as Escrituras através de alguém que se coloca disponível para ser um instrumento de proclamação do Evangelho. Esse episódio mostra também que o Espírito Santo se move para alcançar pessoas. Lucas, autor do livro de Atos, ressaltou a liderança do Espírito Santo nesse episódio. Deus preparou tanto Filipe quanto o oficial etíope para aquela conversa maravilhosa que aconteceu. Esse encontro se mostrou de grande importância, pois o evangelista estaria agora, ou melhor, o evangelho estaria agora se espalhando para a Etiópia, chegando até a África. Filipe foi o primeiro cristão em Atos a evangelizar alguém de um país remoto. Interessante é que, na época, a Etiópia, como mencionamos, era considerada como localizada nos confins da terra. Ou seja, Filipe, o evangelista, estava fazendo o que Jesus ordenara na grande comissão. Os primeiros cristãos foram judeus, seguidos dos samaritanos, que se converteram, e agora temos esse caso do etíope, que certamente se desdobra na conversão de muitos outros. Vemos aqui claramente a dinâmica da expansão do processo do evangelismo. Hoje estamos tendo esse estudo, estamos reunidos aqui estudando a palavra de Deus como resultado dessa dinâmica de evangelismo. E damos graças a Deus por isso. Damos graças a Deus também por aqueles que de alguma forma fizeram com que o evangelho chegasse a cada um de nós. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de compartilhá-lo com outra pessoa. No próximo quadro, você verá uma tabela geral com todos esses estudos que estamos desenvolvendo dentro do tema de doutrinas bíblicas, razões da nossa fé. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.